Fala, torcedor do Ceará, mais um pós-jogo aqui, onde eu vou deixar as minhas impressões dessa goleada do Ceará Sporting Clube em cima do Ferroviário. O Ceará estreando na segunda fase do Campeonato Cearense com mais uma goleada, né? Grandes momentos que nós tivemos de alguns jogadores individualmente falando, tivemos estreias, tivemos alguns jogadores que nós queríamos que recuperassem o bom futebol e tudo isso o Ceará nos presenteou no jogo de ontem, né? Então, alguns detalhes muito importantes, as minhas impressões, e também quero pedir para que vocês deixem comentários a respeito das impressões e opiniões que vocês tiveram dessa grande goleada do Ceará, ok? E antes disso, também aquele recadinho que em todo vídeo a gente tem que falar. Se você não é inscrito, se inscreva para que o YouTube repasse esse vídeo para mais e mais torcedores alvinegros e espectadores do YouTube no geral, não é? Então, galera, o Ceará venceu o Ferroviário por 5-1. O Ceará iniciou já vencendo com um gol, fazendo o primeiro gol numa cabeçada do Pedro Gilmar, num passe do Vina, né? Ali foi um passe realmente, a bola tá certo que é uma cobrança de falta, facilita, a bola tá parada, você tem como fazer aquele passe com mais exatidão sem estar pressionado numa jogada de bola rolando, mas não devemos tirar o mérito do passe do Vina e uma cabeçada também em grande estilo do Pedro Gilmar para o garoto fazer o primeiro gol dele nos profissionais, né? Depois disso, pessoal, o retrato foi mais ou menos parecido com o jogo do meio de semana, da goleada contra o Tirol. Só que dessa vez o Ceará ficou mais retraído, né? O Ferroviário, comparado com o Tirol, tem um pouco mais de qualidade. O Ceará ficou mais esperando, né? E de antemão, eu acho que eu queria ter visto mais um controle maior do Ceará em termos de posse de bola. Eu sei que a maioria dos times brasileiros vai fazer o gol, vai se retrair, a gente já está acostumado com isso. Mas quando a disparidade, e ontem eu evidenciei que a disparidade técnica era grande e motivacional também, o time do Ferroviário, pelo amor de Deus, em termos motivacionais dava para ver que os caras estavam zerados, né? Então por isso eu senti falta de um domínio em termos de posse de bola do Ceará, porque além de ter feito os gols, dava para ter feito isso, na minha opinião, pela disparidade técnica, né? O Ceará fez esse primeiro gol com o Pedro Gilmar, ou seja, ficou aquele jogo mais tranquilo para o Alvinegro. O Alvinegro se retraiu. O Ferroviário, em alguns momentos, teve o controle, aquele controle de jogar o Ceará mesmo para o campo de defesa, né? Mas o time do Ceará, ele, principalmente com jogadas pela direita, levava perigo ao gol do Ferroviário, né? Bruno Ferreira também acabou defendendo lance perigoso do Ferroviário no primeiro tempo. Eu acabei não citando porque foram aqueles lances meio esporádicos, não foram aquelas jogadas trabalhadas com tranquilidade e calma, né? O que deu para notar é que as principais chances acabaram do Ceará, né? Acabaram em gol, né? Como aconteceu aqui aos 36 minutos numa bola lançada pelo Vina para o Pedro Henrique na direita. O Pedro Henrique avançou com espaço, se embananou um pouco com a bola, mesmo assim tocou para o Matheus Araújo dominar. Veio uma pedradinha, né? Mas o Matheus Araújo dominou dentro da área e tocou com classe, marcando o segundo gol aos 36. E aos 44 minutos também pela direita. A direita do Ceará funcionou ontem, né? Nós tivemos uma bola lançada, o Rafael Ramos se apresentando, que eu acho que, comparando com o Alex Silva, que começou o jogo, mas sentiu e o Rafael Ramos entrou, o Rafael Ramos ele vai se apresentar. O Alex Silva, na minha opinião, a tendência é ele nem se apresentar para ir ao ataque. Ele tem grandes dificuldades técnicas quando a gente quiser que ele drible ou que ele se apresente como o Rafael Ramos. Apesar do Rafael Ramos não estar numa fase legal, ele vai ser aquele cara que vai se apresentar. Ou seja, eu acho que agora com a contusão do Alex Silva e com a boa partida dele ontem, ele pode ter já colocado uma dúvida aí, porque estava nos parecendo que o Alex Silva seria o titular, mas ele aproveitou bem, o Rafael Ramos aproveitou bem. Fez o cruzamento, o goleiro acabou espalmando para o meio da área, esses 44 minutos, e com oportunismo o Matheus Araújo fez
o segundo gol dele, o terceiro do Ceará, sacramentando já a vitória no primeiro tempo, né? 3-0. E o Ceará foi tranquilo para o segundo tempo, né? No segundo tempo, o time do Ceará continuou retraído, na minha opinião, demasiadamente. Eu não vi no Ceará aquele controle, né? Aquela aquela superioridade em termos de ficar com a bola. Isso é que eu senti falta. Se o Ceará tivesse tido isso, eu não ia ter nada de crítica mais severa em relação ao desempenho do Alvinegro de Porangabuçu, né? Aos 9 minutos, nas minhas anotações aqui do segundo tempo, o Pedro Gilmar novamente cabeceou com perigo. O Pedro Gilmar é muito bom na bola aérea. É uma arma que esse garoto tem que já deu para perceber, né? Tanto no jogo passado como nesse jogo de ontem, né? Tanto no jogo contra o Tirol como no jogo de ontem, né? E o jogo ficou com aquele aspecto que eu já citei para vocês. O Ceará retraído e o time do Ferroviário tentando chegar com perigo, mas barrando na pouca, como é que eu posso dizer? Na pouca criatividade e na pouca motivação que eu estava observando nos jogadores, né? O lateral direito é quem ainda tentava jogadas de perigo, né? E o jogo foi continuando com esse contexto, né? Até que aos 29 do segundo tempo, já com a entrada do Melk, né? Um destaque a entrada do Melk lá pela esquerda. O Melk tentou o drible, garoto mostrou personalidade, puxou 2 vezes tentando o drible, aquela jogada que você ensaia o chute, mas dá o corte por 2 vezes, chutou. Se eu não me engano, a bola ainda bateu, ainda resvalou na mão de um zagueiro do Ferroviário, mas sobrou para o Luca, que com oportunismo fez o gol. Bom para o Luca, né? Que no primeiro tempo não foi acionado, né? Então foi até uma coisa que dava para terem procurado mais o Luca, né? E boa parte do segundo tempo também. Ainda bem que ele aproveitou essa chance, porque dá mais motivação para ele continuar evoluindo, né? O Ceará fez 4-0, né? E o jogo ficou muito mais tranquilo, né? Ponto negativo, mais uma vez o Bruno Ferreira nos demonstrando que parece que quando a bola é jogada pro Bruno Ferreira, ele não tem a mínima tranquilidade, a bola pega fogo no pé do cara. E olha só, nós estamos em 2026 e, cara, eu acompanho futebol desde sempre. E pelo menos tem 10 anos que a gente já sabe que para você ser um goleiro de razoável nível, eu não tô falando de alto nível de futebol europeu, nem eu tô falando de razoável nível. Você tem que saber dominar uma bola, ter calma com uma bola, você goleiro, ter calma com uma bola e não ser tão nervoso com a bola como esse cara é. É inacreditável o nervosismo desse cara. A bola foi lançada para ele aos 30 e... deixa eu só confirmar aqui. Aos 33 minutos. Foi uma bola lançada para ele e ele ficou nervosão, deu um balão, dava para ele ter dominado ou chutado para frente, ninguém tava acossando ele, ninguém tava pressionando ele não. Ele deu um balão, a bola subiu, o Ceará acabou perdendo a bola, o Ferroviário recuperou, conseguiu um canto. Num canto a bola foi desviada e o jogador Mina acabou, depois de um desvio, marcando por cobertura um gol de cabeça após o canto, né? Canto originado por esse nervosismo e mais um erro do Bruno Ferreira, né? Então é por isso que em alguns vídeos eu já citei que a minha opinião era de colocar o Richard, que tem muito mais tranquilidade com a bola no pé, e goleiro por goleiro em termos de defesa, que é o que a gente, né, deve analisar, os dois são equivalentes na minha opinião, né? Então, eu colocaria o Richard para não passar por esses apuros, né? Porque se o Bruno continuar como titular, nós vamos ter situações onde o Ceará vai se dar mal e gols vão acontecer oriundos de falha do Bruno, eu tenho certeza disso, né? E aí, pessoal, 4-1, o quinto gol foi excelente, porque foi um passe do Alano que entrou, já deu para perceber que o cara
né, que o cara tem potencial, não só pelo passe, mas pelo modo como ele se apresentou em campo. Mas ele deu o passe, o Fernandinho, um golaço do Fernandinho, né? Encobriu o goleiro, tocou de cabeça e fez 5-1, né? Ou seja, em termos de resultado, muito bom. Em termos de Luca fez gol, Matheus Araújo fez 2, Vina foi aquele cara que foi o dono do time em termos de você ter um cara onde ele vai passar, vai ter aquele cara que vai passar a bola, tanto procurando espaços pela direita, pela esquerda, tentando tabela. O Vina foi esse cara. Todo time tem que ter esse cara. O Luca fez o gol, como eu já falei, o Fernandinho fez um gol após o passe do Alano, ou seja, só notícias boas, mas eu repito, para finalizarmos aqui, faltou ainda aquele domínio em termos de posse de bola que eu queria ter visto pela superioridade que o Ceará apresentou e por um dia péssimo do time do Ferroviário. E a opinião de vocês eu quero ver nos comentários, né? Eu quero ver nos comentários como é que ficou a análise de vocês e se tiver algum ponto que eu não citei aqui, eu queria que vocês citassem pra gente iniciar um debate aí nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos e vamos que vamos, Ceará continua nessa busca por chegar bem no clássico que vai ser a última rodada dessa segunda fase, né? Valeu, pessoal!